Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist, os melhores jogadores de xadrez do mundo. E hoje a gente vai falar sobre Reuben Fine. Ele que é considerado aí talvez o maior jogador da história dos Estados Unidos, tá? Ele, por exemplo, em um dos maiores torneios que o xadrez já teve na história, que foi o torneio de Avro, 1938, ele dividiu a primeira colocação com Paul Keres. Rafa, que torneio foi esse? Quem é que estava jogando? Foi tão forte assim? Olha só, galera, vou mostrar para vocês a classificação final aqui do torneio, Avro 1938. Tivemos Paul Keres, portanto, na primeira colocação, Reuben Fine, o vídeo é sobre ele, empatado na primeira colocação, e logo abaixo, Botvinnik, campeão mundial, Max Euwe, campeão mundial, Samuel Hrushevsky, Alexandre Alekhine, campeão mundial, José Raul Capablanca, campeão mundial, e o Saloflor. Já fizemos um vídeo falando sobre o Saloflor, né? Então, olha só que torneio é esse, né? E aqui então o Reuben Fine terminou na primeira colocação empatado com Paul Keres. Eu vou mostrar uma partida agora dele contra o Alekhine, antes de mostrar a partida dele contra o Botvinnik, tá? E depois da partida do Alekhine eu vou comentar mais algumas coisas aí sobre ele. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa partida. Reuben Fine está de brancas contra Alexandre Alekhine e então ele abre a partida com E4, temos E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes, o Alekhine responde com A6, o bispo vai para a segurança em A4, D6 e aqui roque, bispo D7, C3 preparando aqui para jogar o peão no centro, G6 vai fazendo fianqueto aqui o Alekhine, D4, bispo G7, D por E5, cavalo por E5 deixando a diagonal do bispo de casas escuras aberta, né? O que não aconteceria se tomasse de peão. Agora é possível trocar aqui bispo, é possível capturar em E5, várias possibilidades. Aqui o Reuben Fine decide ir para cavalo por E5. E aqui poderia ser capturado o cavalo de bispo, mas o Alekhine prefere capturar de peão mesmo. E agora é F4 imediatamente pelo Reuben Fine. O bispo aqui pode parecer extremo, mas ele está protegido pela dama por enquanto. E aqui F4 já parte para um ataque para cima do Alekhine, que ainda não deu roque, que ainda não desenvolveu o cavalo. Interessante a abordagem. Bispo por A4, dama por A4, cheque, dama D7. E aqui, dama por D7, rei por D7. E o Reuben Fine agora tem esse lance F por E5 e fica atacando aqui em F7. Uma excelente abertura aqui para o Reuben Fine. O Alekhine segue com rei E6, colocando mais um ataque aqui no peão de E5 e protegendo lá em F7. E aqui bispo em F4, o Reuben Fine coloca proteção no bispo no peão central. E aqui você não vai querer trocar porque a torre vai entrar na sétima com forte ataque. Então aqui torre F8 protegendo o peão de F7, cavalo D2 e agora sim bispo por E5 capturando aí, recuperando o seu peão, o Alekhine. Cavalo B3 segura a partida, bispo por F4, torre por F4 e aqui B6 o Alekhine tenta controlar os saltos aqui do cavalo do Reuben Fine. A4 jogado na posição e agora rei E5, o que é isso? Alekhine aqui valente demais, atacando a torre com o rei, ainda não desenvolveu as peças. Aqui G3 foi jogado, protegendo a torre. E agora sim, cavalo em F6. Temos cavalo D2 e aqui cavalo em H5. Olha só essa situação, galera. Não é muito fácil, não é muito tranquilo de jogar essa posição aqui já de negras. O Alekhine já tem problemas. Por quê? O que está acontecendo? O Reuben Fine tem uma torre muito bem colocada aqui na coluna A. Ele está querendo jogar um lance como A5, trocar aqui e capturar o peão de A6. Ou então se trocar aqui também A6 vai virar um alvo. E se ele jogar A5 e avançar com B5, já começam a existir fraquezas na posição A6 e C7, certamente virarão alvos. Além do que a torre aqui não está muito podendo ajudar, porque ela está segurando o peão aqui em F7. Então já tem problemas aqui o Alekhine, é disso que se trata essa posição. O Alekhine agora segue com o cavalo H5 atacando a torre. Reuben Fine volta a torre tranquilamente para F2 e agora rei E6. O que o Alekhine está fazendo? Protegendo o peão de F7, liberando a torre porque ele sabe que ele vai precisar dela em outro lugar. A5 foi jogado agora pelo Reuben Fine. Temos aqui torre em A8, imediatamente trazendo uma proteção para o peão de A6. Torre de A em F1 e agora ele volta a atenção aqui para o peão de F7. Torre de H em D8, agora o Alekhine parte para um contra-jogo. Ao invés de ele ficar se defendendo, agora ele parte aqui para um contra-ataque. Cavalo em F3 e agora rei aqui em E7, jogado pelo Alekhine. De fato é muito difícil de você achar um lance aqui ao invés de rei E7.
Se você jogar um lance como F6, está vindo cavalo D4 de qualquer maneira, ou seja, já é difícil demais de jogar aqui de negras. Os problemas chegaram e chegaram com pressa aqui pro Alekhine. Rei E7, agora A por B6, C por B6 e cavalo G5 atacou aqui 3 ataques em F7, um ataque em H7. Tá ficando difícil aqui pro Alekhine, o Alekhine segue com H6 e agora torre por F7 cheque, rei D6, o cavalo tá atacado, o cavalo volta para F3 e aqui G5. O Alekhine continua jogando, aqui cavalo D4, torre E8, atacando o peão central, torre em H7, vejam como o Ruben Fine não pensa em se defender e sim buscar lances mais ativos. Torre H8 foi jogado protegendo o peão lá de H6 e agora a torre de F em F7, as duas torres na sétima. Aqui torre por H7, torre por H7, torre F8 pelo Alekhine e não tem jeito, tá caindo, a posição tá entrando em colapso. Torre F8 para poder defender o cavalo aqui depois de que cair em H6. Então torre por H6 cheque, cavalo em F6 e aqui cavalo em F3, já ameaçando um doloroso garfo, sem contar o peão aqui de G5. Rei C5 evitou o garfo, agora cavalo D2 evitou a entrada aqui do rei, notem que interessante, protegeu o peão. Agora G4 foi jogado pelo Alekhine e torre G6, aprisionando aqui o cavalo na defesa do peão, já ameaçando atacar o cavalo, capturar um peão e ficar com peões passados aí na ala do rei. Cavalo D7, não teve jeito, caiu agora em G4. Cavalo E5 atacando a torre, torre G5, cravou o cavalo aí. Rei D6 e agora a torre em F5 propondo trocas. Torre D8, o Alekhine sabe que se ele trocar essa torre ele vai para um final perdedor. Cavalo em F3, cavalo D3, evitando mais uma vez as trocas. E o Alekhine ainda tem uma esperança, porque ele pode criar um peão passado aqui na ala da dama. A torre D5 foi jogado cheque, agora rei E7, a torre está aqui protegendo o cavalo, mas agora dá para trocar as torres. Torre por D8, rei por D8 e aqui B3, colocando o peão em segurança. Ruben Fine, ele tem aqui 3 peões a mais, no entanto o Alekhine, como ele tem ainda alguma possibilidade de criar um peão passado, ele continua jogando rei E7, cavalo D2, A5, rei F1, B5, mas depois de rei E2, aqui simplesmente pelo Ruben Fine, Alexander Alekhine, esse campeão mundial, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais mesmo, né? Aqui realmente o cavalo está atacado, vai colocar o cavalo aqui em C5, tanto faz, aqui você vai melhorar a posição do seu rei, vai disparar com esses peões, o rei das negras vai ficar totalmente preocupado com esses caras aqui, enquanto o rei das brancas vai fazendo um estrago aqui na ala da dama, né? Então aqui uma belíssima vitória de Ruben Fine contra Alexander Alekhine. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e a gente vê aqui, né, 96% de precisão para o Ruben Fine, uma excelente precisão aqui contra o Alekhine, 81% de precisão para o Alekhine, foi pior o Alekhine. E a gente vê aqui pelo gráfico, em algum momento o Alekhine perdeu a mão, principalmente nesse ponto aqui. Vamos ver que ponto foi esse. Momento crítico da partida, o Alekhine aqui faz o lance cavalo H5. A gente já tinha entendido aqui os problemas da posição do Alekhine, né? Vai existir a ideia de A5, vai existir alvos aqui em C7, A6 e realmente existe uma pressão muito incômoda em F7, em F6 e tudo mais. O que daria para ter jogado? Será que o Alekhine ainda conseguiria se segurar aqui? Bom, com a ajuda de computadores a gente encontra aqui cavalo D7 aqui, seria uma ideia bastante interessante. Por quê? A ideia será que o cavalo continua protegendo aqui em B6, que pode virar um alvo depois das trocas, e além de tudo, o peão vai poder jogar para F6 e o cavalo vai ficar meio que segurando todo mundo. Por exemplo, depois de A5 poderia jogar um F6 aqui. Depois de A por B6, A por B6, tá caindo aqui em A6, isso é verdade. No entanto, as pretas vão ter contra-jogo. Por exemplo, depois de cavalo C4, cheque, rei E6 e torre por A6, ficando com um peão a mais, aqui o Alekhine teria um contra-jogo com torre A8. Então esse é o lance todo, mesmo com um peão a menos, aqui esse rei que aparentemente era um problema, depois da troca de torres passa a ser um rei bem colocado. Então, por exemplo, depois de torre por A8, as pretas agora têm uma ótima posição, um rei bem colocado, uma torre bem colocada. Aqui rei G2, torre A2, ameaçando aqui atacar o cavalo e capturar o peão. Torre F2 já protegendo o peão, torre A4, agora ataca o cavalo e ameaça capturar aqui o peão de E4. E aqui pode ser jogado ainda um B4, mas depois de torre A1 aqui as pretas, apesar do peão a menos, tem uma excelente posição. Uma torre melhor do que a torre das brancas, um rei melhor colocado que o rei das brancas e talvez por esse motivo as pretas consigam segurar
Pelo menos os estudos mostram que as pretas conseguem segurar o empate aí nessa variante, né? Então faltou aí pro Alekhine no detalhe, mas Ruben Fine mostrou realmente um grande jogo aqui, vencendo o Alekhine em Avro em 1938. Agora, antes de passar aqui para a próxima partida, que é Ruben Fine contra o Botvinnik, vamos comentar uma coisa interessante aqui. Por conta desse resultado surpreendente que o Ruben Fine teve em Avro em 1938, a FIDE convidou ele para jogar o Campeonato Mundial depois da Segunda Guerra em 1948. No entanto, o Ruben Fine teve uma resposta surpreendente a esse convite. Ele declinou o convite porque ele estava pivotando para uma outra carreira. Ele queria ser psicólogo, então ele tinha acabado de se graduar em psicologia na Universidade do Sudeste da Califórnia. E diferentemente do outro americano Samuel Reshevsky, que era contador e também jogava xadrez, o Fine ele parou de jogar xadrez depois que ele pivotou aí e levou a sério a carreira dele como psicólogo. E aí o torneio internacional de Nova York, que aconteceu em 1948-49, foi ali, inclusive, onde o Ruben Fine fez um score de 8 pontos em 9. Foi um dos últimos eventos, então, que o Ruben Fine jogou, né? E esse fim, essa interrupção na carreira do Ruben Fine foi uma história menos trágica, né, do que a de outros americanos, gigantes americanos como Paul Morphy, né, Harry Pillsbury e também Bobby Fischer, né? Mas o Ruben Fine também deixou a gente querendo mais, né? E vamos dar uma olhada então nessa que é considerada a melhor partida da carreira do Ruben Fine contra Botvinnik. Vamos lá. Ruben Fine com as peças brancas contra o Botvinnik. A gente tem alguns comentários do próprio Ruben Fine, umas anotações dele sobre essa partida. E ele começa aqui falando que antes desse torneio ele era conhecido por ser um jogador de peão-dama. Ele estaria sempre abrindo aqui com o peão-dama. E no entanto aqui ele já traz uma surpresa para o Botvinnik e faz o lance E4. O Botvinnik faz aqui a defesa francesa e o Ruben Fine comenta: o Botvinnik não varia. Contra E4 é quase já sabido que o Botvinnik vai jogar a francesa. De vez em quando ele tenta uma siciliana. Aqui D4, D5, cavalo C3, bispo B4, a variante Wiener, a E5, a variante do avanço, e agora C5 imediatamente atacando aqui o centro. E aqui o Ruben Fine faz D por C5 e ele comenta que foi um lance aí que ele já tinha preparado, mas que, diferentemente do Max Euwe, ele fez aí ele tinha uma regra dele com ele mesmo, que ele não ficaria analisando linhas de abertura com muita profundidade antes da partida, porque ele fala que nem tudo pode ser visto, né? E ele achava mais essencial ser capaz de encontrar e combater qualquer surpresa que pudesse aparecer durante a partida do que estar preparado para tudo, porque estar preparado para tudo é impossível, né? Legal o comentário aqui do Ruben Fine. Bom, a partida aqui seguiu com o cavalo E7. Você pode estar se perguntando por que não jogar aqui esse avanço, já que o cavalo está cravado. Aqui as brancas têm recurso, jogam lance A3 e também estão atacando o bispo e tá tudo certo. Se jogar o bispo lá em A5, joga um B4 e ninguém vai perder peça aqui. Por isso que aqui o Botvinnik seguiu simplesmente com o cavalo E7. Temos cavalo em F3, cavalo de bem em C6 e agora bispo D3. E agora sim D4 atacando aí o cavalo, indo para as complicações. A3, bispo em A5, B4 perseguindo o bispo, mas agora cavalo aqui por B4 pelo Botvinnik. A por B4, bispo por B4 e ele vai recuperar a peça porque esse cavalo está cravado, mas agora bispo B5 aqui foi jogado pelo Ruben Fine. Ele comenta aqui que outra possibilidade seria simplesmente aí dar roque, né? Mas que o lance jogado aqui ainda faz parte do preparo que ele tinha feito aí contra o Botvinnik. Então bispo B5, cheque, cavalo C6 e ele fala que esse foi o erro fatal, que seria preciso jogar bispo D7 aqui. E na verdade, pessoal, hoje em dia com a ajuda de computadores não é nenhum erro fatal aqui. É super possível de jogar esse lance, mas é interessante a gente ver essas notações assim. O próprio Kasparov falou recentemente numa entrevista que ele descobriu que tudo que ele estudou nos anos 90 é lixo, né? Ele usou um termo forte, né? Mas ele quis dizer realmente isso. A teoria vai mudando, os computadores vêm trazendo novas ideias aí pra gente. E esse lance é completamente jogável, esse lance do Botvinnik, mas aqui foi considerado como um erro fatal aqui pelo Ruben Fine. Vamos lá! Aqui são seres humanos, não são máquinas, né? Entre seres humanos realmente ele pode ter essa leitura. Vamos ver por quê.
bispo por C6, B por C6 e agora torre A4 atacando aí o bispo. Bispo por C3 e bispo D2, olha só. E aqui então o Ruben Fine comenta, e de repente o Botvinnik, aqui as pretas, descobrem que estão perdidas. Fala que o bispo aqui de Casas Claras não tem nenhuma esperança de jogar, as brancas estão melhores desenvolvidas e é questão de tempo até as brancas então conseguirem aí a sua vitória. Então essa foi a leitura aqui do Ruben Fine. A partida seguiu com F6 e aqui ele fala desesperadamente tentando liberar o bispo de Casas Claras. No entanto, galera, depois a gente vai analisar que o erro fatal foi esse, tá? Depois a gente vai analisar. Aqui a partida seguiu com Roque, bispo por C3, D por C3 e dama em E1. E de fato agora aconteceu aí o que o Ruben Fine falou. As pretas têm uma certa dificuldade agora já na posição. A A5 foi jogado, talvez na expectativa de tirar o bispo de Casas Claras. Dama por C3, bispo em A6 e agora a torre de F em A1. Bispo B5 e aqui torre D4, aqui o Ruben Fine faz esse lance aqui, exclama duas aqui esse lance. E ele comenta o seguinte, provavelmente o Botvinnik estava esperando que aqui ele capturasse aqui em A5. E isso traria uma liberdade, um contra-jogo aí para as negras. E é verdade, né? Aqui ele não jogou torre por A5, mas depois de torre por A5, dama por A5, dama por A5, aqui torre por A5, por exemplo, as pretas estão de volta no jogo, tem contra-jogo, tem torre D8 e conseguem equilibrar. Perfeita a leitura aqui do Ruben Fine, por isso ele faz aqui o lance torre D4 e por isso a gente exclamou duas. Olha que ideia fantástica que ele vai agora, dama E7, aqui torre D6, olha que fantástico. Completamente paralisando aqui a dama, pressionando pontos importantes aqui da posição. Cavalo D4 é uma ameaça também. A4 foi jogado pelo Botvinnik, mas agora dama em E3 aqui, mais um lance muito forte aqui do Ruben Fine, porque coloca já uma pressão aqui em E6, né? Existe já uma ameaça aí, uma certa pressão aqui em E6. A partida seguiu com torre em A7 e agora cavalo D2, outra ideia muito forte aqui do Ruben Fine, preparando aqui para expulsar o bispo daí e colocar o Botvinnik com grande dificuldade, vai cair em A4 e tudo mais. Então A3 foi jogado aqui pelo Botvinnik, dando a casa de A4 aqui para o bispo, C4 veio o bispo em A4 e agora você poderia perfeitamente capturar aqui em A3, mas o Ruben Fine prefere seguir agora com E por F6, uma continuação muito forte, dama por F6, agora sim torre por A3 e aqui torre E8. E aqui H3, olha só, né? Então aqui um lance quieto, um lance acabando com qualquer expectativa aqui de mate na fileira do fundo pelo Botvinnik. E aqui o Ruben Fine comenta que depois desse lance as pretas já poderiam abandonar. E é verdade, né? Aqui é verdade, as pretas estão completamente dominadas já na posição. A partida seguiu com torre de A em A8, agora cavalo F3. Temos dama B2, um lance assustador, mas nada demais está acontecendo. A torre aqui está muito bem protegida. Cavalo E5 agora avançando na posição. Dama B1, cheque, rei H2. Dama F5 e aqui o lance de arremate. Dama G3 aqui pelo Ruben Fine. E aqui nessa posição então o Mikhail Botvinnik abandona aqui a partida. O que é isso? Venceu aqui o Botvinnik, campeão mundial. Uma belíssima vitória, realmente aconteceu o que ele falou, né? Entre seres humanos, de fato aconteceu aquilo que ele falou, o desenvolvimento ficou prejudicado e era questão de tempo. E aqui são tantas ameaças que o Botvinnik teve que abandonar, apesar do material estar quase igual, né? 2 torres para cada um, uma peça menor para cada um, mas aqui o Botvinnik está todo amarrado, né? Por exemplo, se ele fizer qualquer lance aqui, a grande ameaça é torre F3, né? Aqui na posição. Então, se ele fizer qualquer lance aqui, bispo C2, vamos supor, tá vindo torre agora aqui em F3 atacando a dama vai ter poucas casas, né? Dama aqui em H5 e agora a torre em F7, botando enorme pressão. Aqui depois de bispo G6, essa foi a ideia de bispo C2, você pode continuar aqui com torre B7 e mais uma vez as brancas continuam dominando completamente aqui a posição, né? E não tem mais o que jogar, vai jogar aqui um rei H8 aqui, tá vindo torre por C6, enfim, a posição entrou em colapso, né? E é questão de tempo aqui, agora sim, para as pretas tomarem um checkmate ou perderem muito material, né? Muito bem, galera, muito bem. Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com e depois vamos ver que aquele lance lá ainda tinha uma saída para o Botvinnik. Com a ajuda de computadores a gente consegue descobrir isso aí. Vamos lá. O que é isso, né? Pelo menos assim, ó, o Stockfish foi 100% de acordo com os lances que o Ruben Fine fez, né? Pode não ter sido 100% de acordo com os comentários, mas aí também é querer demais.
96,8% de precisão para o Ruben Fine, 85,2% de precisão aqui para o Botvinnik. Uma partida espetacular aqui do Ruben Fine, e de fato ele foi dominando mesmo e ampliando. Agora a gente vê que nesse ponto aqui é que tudo aconteceu. Vamos lá olhar aquele F6 lá. Nessa posição, o computador ainda fala que dá para sobreviver aqui de negras, né? F6 realmente foi o lance que jogou tudo por água abaixo. Se a ideia é desenvolver o bispo de casas claras, aqui A5 tinha que ter sido jogado imediatamente, né? Aqui, por exemplo, depois de roque, aí você segue aqui com o bispo A6 atacando a torre. Depois de bispo por C3 seria uma possível continuação, oferecendo até a torre. Não seria legal capturar a torre aqui, o mais preciso mesmo seria capturar imediatamente o bispo. E depois de torre por D8, dama por D8, torre por D8, você tá com a torre atacada, joga a torre 1. Aqui roque torre por A5, de fato as brancas aí recuperam o seu peão, mas tudo continua. Bispo C4 e a gente tem uma posição com igualdade aqui, conseguiu passar o bispo para fora da cadeia dos peões, aí ele vai virar um bispo mal ativo, né? Um bispo mal na frente da cadeia de peões. Está resolvido o problema aí do bispo, né? Então A5 ainda poderia ser jogado aqui. Rafa, mas roque aqui foi estranho, não era melhor capturar logo bispo por C3, B por C3 e aqui, sei lá, jogar um dama D6 aqui não me parece um pouco mais forte isso daqui para as brancas. De fato, também é uma continuação incômoda, né? Mas aqui as pretas têm condições, os estudos mostram, as pretas estão com um peão a mais aqui, podem seguir de repente aqui com torre A7 e o jogo vai embora, né? Querendo ir lá para D7, depois de roque, por exemplo, torre aqui em D7, o jogo vai embora. Chances para os dois lados, de fato uma posição bem ardida, difícil de jogar aí para os dois lados, né? Dama B5, bispo por F3, aqui a gente teria uma posição daquelas bem ardidas, né? Roque, dama por A5 e por aí vai. Mas ainda assim estudos mostram que as negras conseguem aqui por conta da exposição do rei. Vai para uma luta interessante aqui, dama por E5 e chances para os dois lados, né? Mas aqui realmente a gente vê que é muito computador para poder chegar numa variante como essa, uma análise muito mais sofisticada e claro, aí é covardia, né? Hoje com os recursos que a gente tem, dá até para refutar um comentário aí do Ruben Fine. No entanto, a gente viu que pelo relatório, pelo menos os lances que o Ruben Fine fez, foram todos aí considerados lances excelentes aí pela engine, pelos melhores computadores de hoje em dia, né? Tá aí, Ruben Fine, um grande jogador, então tá aí na nossa lista, com certeza, né? Merece estar na nossa playlist aí de os melhores jogadores de xadrez do mundo, beleza? Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.